Coloca o título aí na tela. Leia bem alto, pessoal. Seja por inteiro. Seja por inteiro. Você é uma pessoa por inteiro? O que é uma pessoa pela metade? É o que diz aqui, ó, Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, o quê? Dividido contra si mesmo. É assim que a maioria das pessoas vivem nesse mundo. Não sabe se faz ou não faz, se vai ou fica, se fecha um negócio ou não, se toma uma atitude de abrir o próprio negócio ou não. Está entendendo? A pessoa vive dividida, e uma pessoa dividida nunca vai colocar toda a força no que ela faz. Ela está dividida. Ela não consegue estar por inteiro ali no que ela está fazendo. Ela não consegue colocar toda a força, porque ela sempre vai ter um pezinho o quê? Um pezinho atrás. O medo de dar errado. O medo, e se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir pagar o aluguel desse ponto? E se não der certo, sabe, eu não conseguir cliente? Deus age quando eu me lanço por inteiro. Deus não trabalha com uma pessoa dividida. Jesus disse aqui: todo o reino dividido não se mantém de pé. Está compreendendo? Se lá dentro da sua empresa os funcionários começar a fazer montinho e ficar dividido, o que acontece? Quebra. Olha o que diz lá em Romanos, agora sim é Romanos. Bem, pela sua incredulidade, leia, foram quebrados. Quer dizer que quando a pessoa tem dúvida, quando ela é incrédula, porque dúvida é incredulidade. Aí ele diz: pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, você, Deus dando um conselho para mim, para você, para cada um de nós. Tu, porém, o quê? Todo dia o diabo lança pensamentos, sentimentos. Ele usa pessoas para vir e falar assim: fulano, ó, eu estou pensando em fazer um negócio aqui, eu vou me lançar nesse negócio, eu vou abrir meu comércio. O que você acha? Não sei não, e se der errado? Parece besteira, mas essa palavrinha é a dúvida. E se ela entrar em você, você não se mantém de pé. A fé te mantém de pé. A dúvida não, a dúvida quebra. A dúvida derruba. Então, se a dúvida derruba, a fé coloca de pé. Abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 14. Você vai acompanhar essa história aqui que você já conhece, mas é muito forte, falando sobre a dúvida e a fé. Mateus 14, diz assim, ó: e logo ordenou Jesus seus discípulos passassem no barco e fossem adiante dele para onde? Para onde? Olha só, Jesus disse: passe para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, olha o que Jesus fez, leia bem alto: subiu ao monte, e chegada a tarde. Você é uma pessoa de oração? Mas você ora só na igreja? Ou você tem os momentos à parte com Deus? Você tem momentos que você se esconde lá no quarto, tranca a porta, e você ali se derrama diante de Deus? Não é orar só para pedir, não. Não é orar só para reclamar, só para pedir ajuda. Não, aquele momento que você dobra o teu joelho, ou em pé mesmo, e você ali derrama a sua vida para Deus. Você fala: meu Deus, limpa minha mente, limpa meu coração, meus pensamentos. Jesus, o Filho de Deus, ele tinha que ter momentos de quê? De oração. Só ele, Deus. Isso aqui é muito importante. Nós estamos fazendo o que Deus mandou, congregando em união. Mas a oração particular, Jesus disse: aquilo que você pedir ao teu pai em secreto,
ele te recompensará publicamente. A sua vida, a minha vida, é em público o que a gente faz no secreto com Deus. Isso é muito forte. Se no secreto você tem vida com Deus, ninguém te derruba, meu amigo. O inferno tem que cair de joelho para você. O diabo manifesta que ele tem que cair de joelho para nós. Todo mundo fala que a gente é ladrão, que a gente é enganador, que os pastores da Universal são treinados para roubar o povo, não é? Mas o diabo chega aqui e quando a gente ora, o que ele faz? Por quê? Porque ele sabe quem nós somos no secreto. Quem nós somos atrás desse altar. O diabo sabe quem eu sou, quem o pastor Eric é, quem o pastor Alves é, quem cada um de nós somos, quem você é. Por isso que tem gente que, às vezes ela ora, não acontece nada. Aí ela chega no pastor, pede uma oração, o pastor faz uma oração, a coisa acontece. Por que Deus não atendeu ela? Porque no secreto ela está faltando com Deus. Aquilo que ninguém sabe, ela está em falta. Está entendendo? Jesus ficou à parte para orar. Os discípulos eram de Deus também. Era escolhido por ele. Mas mesmo assim, tinha momentos que nem a tua esposa pode estar junto com você. Tem momentos que é só você e Deus. Que não tem filho, não tem marido, não tem mulher. É só você e Deus. Quem está entendendo? Tem a vida, o quê? No secreto. Tem a vida com Deus no secreto. Amém? Grava isso. Aí ele diz aqui, e o barco, Jesus já tinha mandado eles atravessar o mar. O barco estava no meio do mar, açoitado pelo quê? Por quê? Todos nós aqui vamos passar por momentos que o vento vai ser o quê? Fala? Contrário. O vento vai ser contrário, o vento vai vir contra. As tempestades virão. Vem para mim, vem para você, vem para todo mundo. Todo cristão, todo aquele que serve a Deus, e até quem não serve, a tempestade vem. Não tem como evitar. Está entendendo? A diferença é que se você serve a Deus, Deus não tira os olhos de você. Lá no meio da tempestade, Ele está vendo você. E Ele não abandona. Olha o que Ele continua dizendo. Diz assim, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, o quê? Olha só, Jesus acaba de orar no monte e vem andando sobre as águas. E os discípulos vendo andar sobre o mar, o quê? Dizendo, é um fantasma! E gritaram com medo. Cuide, gente, olha para mim aqui. Você não pode deixar a tempestade da vida, os ventos contrários, encher você de emoções negativas. Porque é na hora das lutas que o medo tenta te dominar, que a dúvida tenta te dominar. Quem está entendendo? É na hora da tempestade que a dúvida vem e martela na sua cabeça para ver se você deixa a dúvida entrar e aí você perde. E na dúvida, na hora que você deixa a dúvida entrar, o medo entrar, até o que é bênção você enxerga como maldição. Até o que é bênção você vê problema em tudo. Olha para mim. Você vê? É aquela pessoa que viu Jesus andando sobre o mar, eles acharam que era o quê? No meio da tempestade, quando a pessoa deixa um medo entrar nela, a dúvida entrar, até aquilo que seria uma bênção, que Deus preparou para dar uma saída para ela, ela vê como problema. Perguntaram para Jesus, Senhor, como poderemos fazer a obra de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é crer. Se você crê, a obra de Deus é feita na sua vida. Seja qual for a obra que você precisa que Ele faça. A obra de Deus é crer. A obra do diabo é o quê? Duvidar. A obra do diabo é duvidar. A obra do diabo é fazer você ficar receoso, com medo, inseguro, indefinido. Fazer você viver dividido. Porque uma pessoa dividida, ela não consegue se lançar por inteiro. Ela não consegue colocar toda a força no que faz. E aí ela nunca vai ter o retorno que ela gostaria. Sabe aquela pessoa que a vida inteira viveu dividida? Lembra de Elias, profeta Elias? Chegou para o povo e disse, até quando vocês estarão divididos o quê?
entre dois pensamentos. Até quando vocês vão ficar assim? Até quando você vai ficar no chove e não molha, vai ou não vai? Me entrego ou não me entrego? Me lanço ou não me lanço? Me batizo nas águas ou não? Me entrego ou não? Me lanço ou não? Creio ou não? Deus é Deus de compromisso. Amém? Aí ele continua, olha só que forte. Vamos lá. Jesus, porém, leia bem alto. Tem bom ânimo, sou eu. Poxa, vocês têm bom ânimo, hein? Sou eu, não temas. Aí ele continua, vamos lá. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, leia bem alto. Olha só, duvidando ainda, se é o Senhor está dizendo que é. Se é, manda eu ir andando sobre as águas. E Jesus mata a dúvida na hora. O que Jesus responde aí? Vem. Você vê que para Deus não tem limite. O que você crê, você faz. Jesus não disse assim, não Pedro, eu sou Deus, mas você não pode andar sobre as águas. Jesus disse isso? Não. Jesus disse, você crê? Vem. O que você crê, você pode alcançar. A fé pode tudo e nada pode com a fé. Está compreendendo? A obra de Deus é crer. Aí ele diz assim, ó, olha que forte. E Pedro descendo do barco, leia. O único homem que já existiu nesse mundo que andou sobre as águas foi Pedro. Mas olha o que o diabo usa na hora que você está andando sobre os problemas, quando você está vencendo, quando você está passando por cima das suas dúvidas, dos seus medos. Olha a continuação. Mas sentindo o quê? Calma aí. Sentindo, o que você entende com isso? Sentimento. Se você se deixar levar pelo que você sente, você afunda. Porque tem momentos que o medo vai vir. Você tem que ir mesmo com medo. Quem está entendendo? Apoiado na palavra de quem? De Deus. Tem momentos que você vai sentir que você está para baixo. Tem gente que se ela acorda animada, ela pensa assim, eu estou na fé hoje, mas se ela acorda meio jururu, ela diz assim, sabe, eu estou meio desanimado, acho que Deus não está comigo, parece que Deus não me ouve. É aquela pessoa que é uma gangorra. Mas não interessa o que eu sinto, o que interessa é o que eu sei. Eu sei que eu vivo com Deus, eu sei que eu obedeço a palavra dele, então ele está comigo. O nosso corpo é um vaso de barro. O que isso quer dizer? Que é suscetível à mudança. Nosso corpo é perecível. Então tem dias que você sente uma coisa, tem dias que sente outra. Sentimento. Quando Pedro sentiu o vento, ele se deixou levar pelo que estava sentindo. E tirou os olhos de quem? De Jesus. Olha o que diz. Sentindo o forte vento, o quê? Teve medo. Teve medo. E o quê? Senhor, Deus, Ele não condena você de você ter medo, de você passar por situações que você duvida, mas na hora que você estiver enfrentando isso, você tem que clamar. Não é você se afundar, não é você lamentar, não é você ficar, meu Deus, me ajuda. Não, é clamar. É clamar, porque senão você afunda. É gritar. Quando você está se afogando, o que você faz? Você faz assim, socorro. Socorro. Como que é? A pessoa grita. Ela grita, mas tem gente que ela está se afogando na miséria, nas dívidas, nos problemas. E a gente fala assim, fala com Deus aí. Ela... vai morrer afogado. Reage. Mas eu não tenho força. Não, você tem que tirar a força de onde não tem para gritar. Clama por socorro que ele vai te socorrer. E ele diz aqui, olha só.
clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo, olha só que quando você clama, Deus demora. Jesus demorou? Foi o quê? Foi logo. Ele sabe que tem situações que não dá para esperar. Deus é Deus. Ele sabe que tem situações que tem que resolver o quê? Logo. Logo, o quê? Estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por quê? Por que duvidaste? Por que ele duvidou? Se deixou levar pelo vento. Se deixou levar pelo que ele sentiu. E ele diz aqui, para concluir: e quando subiram para o barco, o que aconteceu? E aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o quê? Verdadeiramente o Filho de Deus na sua vida. Então vença as suas dúvidas. Não se deixa levar. Se Deus colocou dentro de você um sonho, um projeto, um plano, vai para cima, meu amigo. Vai vir momentos que vai, sabe, o barco balançar, a tempestade, o vento contrário. Vai vir dúvida. Vai vir momentos que vai dar um frio na barriga. Mas se você está crendo e apoiado na palavra de quem? Vai em frente. Porque Deus jamais vai desamparar ou abandonar. Amém?